Fala, galera abençoada, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E já quero te dizer aí duas coisas. Primeiro, seja muito bem-vindo, já vai deixando aí o seu comentário, já escreve aí aonde é que você está, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. No nosso programa de estreia teve gente até lá dos States nos assistindo. Isso é benção demais. Então, já escreva aí, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal também. E, segunda coisa, pega esse link e compartilha. Envia aí pelo WhatsApp, envia aí no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da discórdia e avise todo mundo, Baruchcast tá no ar. É isso aí, galera. Sou o pastor Diogo Freire e estou muito feliz aqui. É o nosso segundo programa, é o nosso segundo episódio, depois de semana passada, né? Já está gravado lá. Se você não assistiu, vai lá, assista, que ficou show de bola. A gente teve aí um tempo muito precioso, muito edificante com o pastor Osiel. Nos segue lá no Instagram, viu? Baruch, @Baruch23, tá bom? Sim, segue a gente lá, tem as postagens lá, os cortes também vão estar lá. Então vai lá, segue, compartilha lá o nosso perfil, tá bom? E aqui também no YouTube, né? É muito importante a sua participação, é muito importante aí que você possa comentar, que você possa curtir, que você possa compartilhar o nosso link, o link aí desse programa, tá bom? Porque fazendo assim a plataforma entende que é um conteúdo relevante e aí ela vai mandar aí para mais pessoas, tá ok? Baruchcast, um programa aí, um podcast que semanalmente nós vamos estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e esse é o nosso propósito, é que de alguma forma a gente possa ser bênção aí na sua vida, bênção no seu ministério, no seu casamento, na sua família, tá bom? Então sempre às 20 horas, segunda-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui, ter esse tempo edificante, compartilhando um pouco aí da palavra de Deus, onde convidados aqui vão estar compartilhando também alguns testemunhos, compartilhando experiências, e hoje também nós estamos com um tema aí muito importante, muito edificante, né? Aonde eu vejo que nesses últimos dias existe uma certa negligência, né? E nós precisamos nos atentar um pouco para isso, que é o nosso relacionamento conjugal, né? A nossa vida a dois também e os padrões bíblicos, né? Para um casamento, para que possa ter um casamento bem-sucedido, um casamento feliz. Então, para isso, nós temos aqui um convidado muito especial para esse nosso programa. Fiquei sabendo agora, rapaz, achei que era cuiabano, mas é goiano. Comedor de piqui. Casado com a Adriela Lasta, pai do Ravi e da Valentina. Fiz meu dever de casa. Isso aí. Tá com a gente, pastor Jefferson Gouveia. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor. Uma Amém. alegria ter o senhor aqui com a gente. Que bênção, pastor. Eu quero de antemão externar a minha gratidão. Nós temos uma aliança de amizade, então é um privilégio e um prazer estar aqui com o Senhor no dia de hoje. E nós vamos derramar, né, pastor? Vamos Derramar um sim. pouco daquilo que temos para que o povo de Deus possa ser nutrido através da nossa vida e do nosso ministério no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Jefferson, a gente teve aí essa alegria de conhecer. Eu digo, pastor, que o Evangelho, ele nos dá a oportunidade de conhecer muita gente boa e também algumas tranqueiras. Não vamos ser negligente, não. A gente às vezes conhece aí umas tranqueiras aí, mas a gente boa, a gente é muito abençoado, a gente é muito edificado, né? E isso é benção demais. E Deus nos proporcionou aí fazer essa conexão, né? Isso O é, reino dos céus se move por conexões e ele nos conectou aí, foi benção demais. Isso é benção. Então é só felicidade, pastor, de compartilhar com o Senhor, né? Esse momento na vida ministerial do Senhor, esse podcast aqui, que vai ser uma benção em muitas Amém, famílias, tá bom? amém, amém, amém. Pastor, e aí? Berço evangélico, família evangélica,
já nasceu já nos caminhos do Senhor ou não? Teve... Não, não, não. Na Não foi? verdade, assim, o senhor conhece aquele projeto que tinha tudo para dar errado? Meu Deus. Então, assim, eu Já não. começa por aí? Já começa por aí. Eu não vim de berço evangélico, não vim de família evangélica. Na verdade, a minha família, ela não tem, assim, muita, vamos colocar aqui, religiosidade na questão cultural de cultuar, de ter ali uma vida É. com Deus, né? Nem outra religião, nada. Eles são católicos, né? A maioria, a grande Não parte é praticante? católica, mas é aquele católico não praticante. É, Aquele católico que você fala às vezes só para poder não ir em outro lugar, né? Que entendi. hoje em dia você pergunta para as pessoas assim, que religião que é você? Aí ela não quer ir na igreja dos crentes, Dos né? Aí crentes. elas falam bem assim, inclusive eu falei demais isso, né? Eu sou católico, Só pra não ir. mas dá de contar nos dedos as vezes que foi na missa, né? Então, praticamente era esse contexto familiar aí que eu vim. Eu vim desse contexto aí. Entendi. E como que foi o encontro com o evangelho, a conversão? Foi na adolescência, juventude? Foi Eu já... tinha aproximadamente ali, acho que de 9 para 10 anos, tinha uma pessoa que cuidava de mim para minha mãe poder ir trabalhar. Ela tinha contato com uma igreja evangélica, né, que era no Entendi. nosso bairro. E aí um dia eu fui fazer uma visita, eu gostei. Só que aí logo essa pessoa parou de prestar serviço ali na nossa casa. E aí ficou difícil o convívio, né, com a Aham. igreja local. E aí passou um tempo, uma tia minha teve um momento ali da conversão, de conversão, na verdade, na Igreja Universal. Foi uma das primeiras ali da família, uma tia que eu tive. E Entendi. aí ela acabou me levando na Igreja Universal. E aí eu fiquei, acho que uns 6, 7 meses ali frequentando, participando. Então ali brotou algo no meu coração. Só que aí Isso com essa quantos anos? 12 anos de 12 idade, anos. né? O primeiro contato eu posso colocar que foi com uns 9, 10 anos de idade. Primeiro contato com a igreja evangélica. E o segundo já foi ali com 10, 11 anos ali para 12. E aí essa tia minha, ela saiu da igreja. E aí a igreja Entendi. era no centro de Cuiabá, a gente, né, morava onde hoje praticamente a gente mora de novo, que é no bairro Jardim Industriário. E aí ficou difícil de ir. Então, ali foi o ponto de partida, né, para eu Entendi. poder declinar de vez por um mundão mesmo. Então, eu tive esses pequenos contatos com a palavra de Deus. Mas já tinha algo ali que Uma falava semente, né? sobre essa inclinação aí pro meio evangélico, né, o meio cristão. Entendi. Aí depois disso foi Aí viver o mundo. depois disso aí foi o mundão, né? Eu me lembro que eu sempre gosto de contar isso e de compartilhar isso. A minha mãe, ela não tinha um convívio, né, com a palavra de Deus. Então, ela tinha ali os seus vícios, né? Na época ela bebia, fumava. E aí eu falei pra ela, falei: "Mãe, agora minha tia não tá mais indo na igreja, eu vou precisar que a senhora me leve, né?" E aí ela: "Não vou levar e para aquela igreja ali que só tem ladrão, e isso, aquilo outro." Eita. Então, a partir daquela palavra ali, pastor, eu falei bem assim, falei: "Olha, se minha mãe não quer saber de igreja, quem dirá eu?" Então eu comecei até a ter contatos ali. Hoje a gente alerta ali muito pai e muita mãe, né? Que acha ali que a responsabilidade é só inserir o filho na igreja, mas de não andar com o filho nesse caminho. Então ali naquelas bebedeiras dela ali, jogando bituca de cigarro, já comecei a fumar escondido, já comecei a beber um golinho de cerveja escondido. Então eu comecei a me introduzir naquele mundo ao qual ela vivia ali, porque na minha mente era assim, olha, a única pessoa que tem aqui para poder me levar não vai me levar, então agora eu vou conhecer outras coisas. E Tipo assim, foi aí que desencadeou, né, Hum, vários e vários outros males, né? Mas entendi. acredito que tudo é para a glória de Deus. Entendi. É, é, é como meio que parecido assim com a minha história também, né? Meu pai se converteu, minha mãe também, né? Na verdade, a minha mãe ela já era cristã e depois ela
eu digo assim, que ela se afastou só para ir lá no mundo buscar o meu pai, né? E eu tinha 5 anos de idade. Então eu cresci nesse ambiente de igreja, né, e tal. Eu era aquela criança que fazia bagunça, bagunçava a cadeira, então eu cresci nesse ambiente. Só que a adolescência também. Então nessa adolescência aí a gente vai conhecendo algumas coisas, né? E Uhum. foi aí que eu tive algumas experiências muito ruins, bebida, cigarro, droga. E graças a Deus aí o Senhor nos Conseguiu teve, resgatar, né? teve misericórdia de nós, né? É que nem é o que o senhor disse. Tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para tinha tudo para se perder de vez, mas quando Deus tem um plano, né? Quando Deus tem um projeto, E é interessante, pastor, falar sobre isso, porque assim, ó, essa mesma igreja que a minha mãe ela condenava foi a igreja que ela teve um encontro com Deus. olha só. Ah, ela se Ela converteu se então? converteu na Igreja Universal, né? E aí ela começou a ter contato com a palavra de Deus. Só que nesse processo ao qual ela se converteu, eu já estava afundado na prostituição, na bebida, nas Meu drogas, Deus. na noitada. Então aí começou um processo dela orar pela minha vida, né? E aí foi um processo de quase 15 anos, ela pagando um preço pela minha vida. Olha E aí só. ela falava bem assim, meu filho, vamos pra igreja. E aí sempre eu falava bem assim, como que eu vou pra igreja que lá atrás você falou que era igreja de ladrão, de bandido, disso e daquilo outro. Então eu colocava ali uma barreira, um impedimento para me poder não seguir com ela, porque eu já não queria, né? Já estava mundano demais. Só que aí a vida ela vai nos colocando em cada processo de cada vez mais de dificuldade. É como se fosse a vida de Jonas, né? O barco começa a chacoalhar, o mar começa a se agitar e a gente fica ali dormindo, fingindo que não tá vendo nada, e aí Deus ele manda o capitão descer lá e falar: e aí, camarada, vai assumir a sua responsabilidade ou não? Então, assim, eu esperei afunilar as coisas para poder eu ter um encontro assim genuíno, de verdade mesmo com Deus, né? Foi o momento ao qual eu falei para ela bem assim, falei: eu até vou na igreja, mas eu não vou na igreja que a senhora tá indo. E isso foi algo que foi surreal, porque a minha mãe ela teve uma sabedoria tão grande que ela falou bem assim: a qual igreja você quer ir? Eu quero ir Uau. na Igreja Batista. Ela falou: pois é, então nós vamos na Igreja Batista. E ela congregou comigo, pastor, durante um ano, Meu até eu firmar Deus. os passos. Aí ela retornou para a igreja de onde ela era e deixou eu caminhando. E aí vem dando seguida aí nesses 10 anos aí de conversão. E já tem 10 anos isso. 10 anos. Meu Deus, que história extraordinária. Que palavra para uma mãe que está nos assistindo, É, né? exatamente. Porque eu creio que nada é por acaso, nada é por acaso. Então, se você, mãe, né, tá aí e talvez a realidade do seu filho seja completamente diferente daquilo que você está vivendo, daquilo que você está profetizando, daquilo que você está orando, creia, existe um Deus que ainda faz E milagre. faz. E esse preço que muitas das vezes você, mãe, acha que está pagando aí pela vida do seu filho e já faz muitos anos e não vai acontecer, eu quero dizer para você que no momento certo, Deus ele vai resgatar, vai restaurar, vai colocar vestes novas e Amém. você vai poder dar o testemunho do seu filho, assim como a minha mãe hoje ela dá esse testemunho. E ela falava, Amém. olha, eu debochava muito, né, pastor? Eu falava muito mal, eu brincava. Às vezes eu chegava drogado em casa e eu pegava ela de joelho orando ali pela minha vida, né? Meu Deus. E aí ela falava bem assim, ela falava, é, meu filho, você chegou bem e tal, tava aqui a mãe esperando, orando por você, eu creio que Deus vai fazer a obra. E eu falava, que obra? Ela, eu creio que eu vou te ver no altar pregando. Meu E aí eu Deus. falava pra ela, só se for pra poder arrancar dinheiro do povo, igual os pastores aí que a senhora anda junto. Então, Meu Deus. esse era o cenário para o Senhor poder entender. Falava só se for para enganar. E ela falava: não, você vai ser um homem de Deus que vai cuidar de muitas famílias e vai derramar muitas bênçãos. E aquilo ali
era o que acontecia na minha vida por falta de sabedoria, né, pastor? Sim, E ali, muito das vezes drogado, e sim, muito das sim. vezes bêbado, e toda aquela situação dela sempre mexendo no meu nariz ali, profetizando, eu não aceito isso, ele vai ser pastor, ele vai ser pregador da palavra de Deus. Então, ela tinha essa insistência e eu tinha esse bloqueio, porque quando ela falava aquilo ali gerava algo contrário no meu coração, né? Mas Meu assim, Deus. quando uma mãe ela profetiza, Meu é a Deus. mesma coisa da boca de Deus estar falando diretamente com a pessoa. Meu Deus. É surreal. A gente não tem ideia do que é uma mãe com o joelho no chão. Uhum. É Uma muito forte. mãe, o poder de uma mãe com o joelho no chão é poderosíssimo. E hoje ela ainda congrega na. Hoje ela está comigo. Era isso que eu ia perguntar. Quem é o pastor da sua mãe? Eu sou o pastor dela hoje. E ela, Meu Deus. ela fala que é o maior presente que ela Glória a poderia Deus. receber. Então é muito forte. Hoje congrega conosco a minha sogra, Não, a minha para aí, mano, mãe. pera aí um pouquinho, que isso. Cara, isso daí, irmão, isso é muito poderoso. Muito poderoso, porque uma mãe. Quanto tempo mais ou menos ali dela se converter, começar a orar por você, até você se converter, na verdade, ter um encontro realmente com. Ela ficou 18 anos em um só ministério, né? Orando por você. Não, tô orando por mim, ela ficou 13 anos. 13 anos, irmãos. Orando pela minha conversão, pastor. Então, 13 anos, chegando bêbado, drogado, Exatamente. dando trabalho, e ela ali orando, profetizando, declarando. Você vê o poder da palavra profética, né, pastor? E isso nos leva a entender, pastor, porque tem pessoa que ela é Meu muito Deus. imediata. Ela quer que as coisas aconteçam do É, dia pra noite. Tem esposas que falam bem assim, olha, eu quero a conversão do meu esposo, mas ela não tá orando nem há um mês. E ela já questiona a Deus, já coloca Deus na parede. E às vezes eu falo, olha, minha mãe orou pela minha vida 13 anos. Então, assim, você vai ter essa disposição? é, Você tem é. essa disposição? Assim como ela ora por outros, pelos meus outros irmãos. Amém. Então, Amém. assim, a vida de oração é contínua. Amém. Até que Jesus volte, você tem que estar orando pelos seus. É. Então, isso é muito importante, ter essa maturidade, pastor, para com Deus, que há um processo, mas não há um tempo que você vai estipular para Deus, mas sim que Ele vai estipular para você. Meu Deus. Então, isso é maturidade, né? Assim, eu acho muito interessante isso aí, porque partiu dela, essa paciência, né, pastor? A vida paciente mediante a oração. É Meu o que falta Deus. na nossa geração, E a perseverança, né? a A perseverança. perseverança de você orar e ora um dia, 2 dias, 3 dias e parece que nada acontece, né? Parece que não está acontecendo nada. É uma coisa que eu sempre digo, pastor. Demora muito tempo para Deus fazer alguma coisa de repente. É, A exatamente. gente olha assim e fala assim, nossa, mas de repente? Não, de repente é porque você não viu as madrugadas, você não viu as lágrimas, você não viu os sacrifícios, né? Por isso que as pessoas acham que é de repente. Mas houve um preço a ser pago. E você vê, Exatamente. e ela plantou, 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 e hoje é pastoreada pelo fruto das suas orações. Que Isso poderoso. é muito forte. Que... Eu não tô falando assim como filho, não, assim, porque é um algo muito Sim, forte. com É um algo certeza. muito profético. É algo Sim, que demonstra, assim, o poder da oração, né? O, no- sim. o nosso pastor, ele fala sempre a importância da oração. A primeira coisa que ele fala é bem assim, olha, o que é de mais importante na vida de um homem de Deus é a sua conexão com a sua conexão para com Deus. É por isso que no livro de Lucas, capítulo 22, vai mostrar aquele momento ali que Jesus está orando É, no Getsemane. E aí Jesus ele atenta aos discípulos. Ele fala bem assim: "Ei, vocês estão aí dormindo, acorda e tenham uma vida de oração para que vocês não venham a cair em tentação." Por quê? Porque a oração é a proteção que livra da tentação. olha só. Então toda pessoa que tem essa vida, esse ambiente de oração, pastor, ela está protegida. E minha mãe sabia disso. Minha mãe sabia que ela estava protegendo o filho dela. Porque já foram perguntar para ela. Certa vez foram perguntar para ela, olha, o seu filho está em casa, e aquelas pessoas que perguntou para ela eram pessoas que estavam lá para poder ceifar a minha vida.
Meu Deus. E ela sem saber, olha, ele saiu. Então, eu tive, assim, muitos livramentos da parte de Deus, eu acredito, devido ao fato da minha mãe pagar um preço de oração pela minha vida. Meu Deus. Eu ter que sair daqui, ir lá para o Maranhão, ficar lá no Maranhão, praticamente escondido. De eu Meu escutar Deus. pessoas da minha família falar bem assim, olha, o futuro do seu filho, Cida, o futuro do seu filho é o caixão. Pessoas da família. Meu Deus, E a pastor. minha mãe, ela escutar aquela palavra ali, mas ela se indignar com aquela palavra. E hoje essas mesmas pessoas são as pessoas que pedem oração para com os seus filhos. Meu Deus. Então, assim, é esse ambiente de honra que Deus ele quer trazer na nossa vida, pastor. Meu Deus. Então, eu celebrei que foram 10 anos ali de conversão, de tudo, de seminário, de processo, de frustração, 10 anos da escada ministerial na minha vida. Às vezes, tem muitas pessoas que estão 20, 30 anos, beleza, mas foram 10 anos assim, muito intenso e de muita entrega. Meu Deus. Porque quando eu entendi o meu chamado, pastor, eu larguei tudo para poder abraçar e viver esse chamado. É aquele processo de Jesus, né? Ele vive 30 anos, mas só os 3 anos ali que ele... Vale por... Eu tô nesses 3 anos aí agora. De 2 anos pra cá, eu tô nesses 3 anos aí. Meu Deus. Tô vivendo os momentos bons, os momentos difíceis, e tô aproveitando tudo isso aí. E sinto com muita alegria no meu coração e convicção que eu tô fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Glória a Deus. O senhor tá com quantos anos, pastor? Hoje eu tenho 32. 32, meu 32 Deus. anos. Glória a Deus. Cara, que testemunho, que poderoso. Aí o senhor se converte, então. Isso. Assim, na verdade, tem aqueles encontros, né? Com aqueles contatos com a igreja, com o ambiente lá na infância. Mas aí, dessa vez, aí o senhor se converte e começa a ter... Exatamente. Os passos aí ministeriais. Aí foi sem olhar para a esquerda e sem olhar para a direita e só seguindo em frente. Fazendo a obra. Foram, na verdade, 6 anos, né? Em um ministério ali, trabalhando, desenvolvendo, aprendendo, servindo. Então, entrei naquele processo ali, ao qual é o processo que as pessoas chamam de primeiro amor, né? É o primeiro contato. Sim. E a pessoa que ela tem o chamado é diferente da pessoa que não vai exercer, pastor, porque quando ela tem o contato, ela quer viver e respirar aquilo ali. Sim. Aquilo ali é tudo para ela. Então, eu me lembro que muitas das vezes, para fugir dessas tentações mundanas, né? Eu me lembro que eu me enfiava dentro da igreja. Ali eu ia lavar o banheiro da igreja, eu ia limpar, tirar os matinhos, ia fazer alguma coisa. Porque aquele ambiente ali, ele me fortalecia. Então eu comecei toda a minha caminhada, a minha trajetória. E aí acontece também que corre o risco daquilo que nós estávamos falando. Da pessoa ela começar também a ter um cansaço, porque ela vive assim em um ambiente que aquilo que é prazeroso já começa a ser religioso e cansativo. Meu Deus. Então, eu passei por todas essas etapas, mas graças a Deus, pastor, o mesmo que Jesus falou, né? Ó, se for da tua vontade, era o que eu falava com Deus. Pai, só se for da tua vontade para me sair da tua presença. Eu posso estar sangrando, morrendo, eu me arrastando, eu quero estar nesse ambiente aqui. É isso aqui que o Senhor me chamou para fazer. Mas assim, são processos da nossa caminhada, né? A gente não consegue se ver em outro lugar, em outro Exatamente. ambiente, né? E o senhor casa já no Evangelho? Já no Evangelho. Conheceu a Adriele? Já estava na igreja, ela chegou com a família dela, chegou com a família... Na verdade, chegou primeiro a família dela. A pastora também era bem rebelde, né? Das festaiadas aí, da vida. E aí chega a família dela e a gente faz contato com o irmão dela, que na época eu trabalhava com os jovens na igreja. Entendi. E aí, através de uma visita, eu conheço ela. Aí eu me lembro que eu até falei com um amigo meu, né? Eu falei, olha, interessante ali, né? A irmã dele é interessante. Aí ele me falou, mas a gente tem que fazer ela virar crente primeiro, né?
Falei, vamos ganhar a alma dela Vamos para ganhar. Jesus e o corpo dela para mim, né? Exatamente, exatamente. Então aconteceu o primeiro contato com a família, né? E Glória a ali de Deus. antemão a gente foi. O irmão dela tinha contato só com os jogos, sempre trancado no quarto e tal. E a gente começou um trabalho com ele ali. Aquele trabalho de trazer para o meio da Sim, juventude e tal, para poder ele começar a envolvimento, né? fluir. Então, nesse meio termo, a gente também já comecei a evangelizar ela. Falei, essa ovelha aqui vai ser minha, essa aqui eu vou separar para mim. E aí, nesse meio tempo, ela veio para a igreja e eu costumo falar que para ela foi tudo mais intenso ainda. Porque eu É não tinha mesmo? sabedoria, né, pastor? Então, assim, ela vem para a igreja, ela se batiza, ela passa por todos os trâmites ali ministeriais, Sim, mas tudo para ela foi muito mais rápido, né? entendi. E foi um peso maior. Então, o que que acontece? Ela foi para um retiro, a gente foi para um retiro espiritual, e aí nesse retiro ela teve um encontro com Deus. E aí a mãe dela, lá nesse retiro, a mãe dela disse que falou para ela, olha, esse menino ali é o meu genro. Antes de Até ter, então, de ter nada. meu Deus. Até então não tinha nenhuma conversa. E aí ela fala que isso aí gerou nela uma curiosidade, e essa curiosidade gerou hoje duas curiosidades chamadas Ravi e Valentina. A palavra profética não volta vazia, né? Aí o senhor vê, né? Hoje eu falo bem assim pra minha sogra. Agora eu não sei se você se arrepende ou se você tá feliz, né? Falo sério. Mas que Mas deu certo, deu isso aí certo. que tinha, é isso aí que Deus tinha para a vida da sua filha, né? Então, Meu nesse Deus. momento, a gente se conhece, nesse momento a gente se conhece. E aí, o que que acontece, pastor? A gente tem um encontro, a gente começa a se encontrar ali, se conhecer e tal. E aí a gente começa a viver as promessas de Deus para nossa vida. Então ela se Entendi. batiza e aí a gente realiza ali o nosso noivado e casamento, tudo em um ano, pastor. Meu Em um Deus. ano. Foi namoro, noivado e casamento. Meu Aí, Deus. aí eu me lembro que a gente foi morar, né, num lugar do lado da casa da minha sogra, uma vizinha, na casa dos fundos dessa vizinha, na verdade. E aí a gente morou numa casinha com mais 13 ratos, né? E Misericórdia. era um quadradinho com um banheiro. Então, praticamente cozinhava de cima da cama, né? E ali foi o nosso lar. Ali a gente começou a compartilhar as vitórias, as alegrias, né? Os momentos difíceis, os momentos bons. Então, ali a gente entrou no ambiente relacional, conjugal, né? E aí isso é bacana porque você se depara ali com uma pessoa totalmente estranha, né, pastor? Porque o casamento, É, ele mostra isso. O namoro, eu costumo falar que é a propaganda enganosa, né, pastor? No namoro, todo verdade. mundo é bonito, ninguém faz nada assim que venha causar, né? A esposa não come um lanche inteiro no namoro. No namoro. É, Então, eu costumo falar, o namoro é a propaganda enganosa, né? Para um relacionamento. Então, você tem que ir mais a fundo. E aí a gente passou e aí começou algumas crises, né, pastor? Crises assim conjugais. Porque não tem um curso para você entrar nisso aí. Hoje já tem, na verdade, né? é. Para noivos e tal, mas na época a gente não teve esse amparo. A gente teve uma palavra assim, ó, tem que casar. Então a gente Não pegou importa só essa como. informação e caiu para dentro desse lugar chamado casamento. E aí começam as crises, né, pastor? É. Aí começam as crises conjugais, aí mistura com a questão ministerial ali, com a questão do trabalho da igreja, com a questão da cobrança, da pressão. E aí começam os primeiros problemas conjugais. É. E aqui a gente já começa a bater um papo sobre isso, né? Sobre essa, esse perigo, né? De às vezes ter um casal que ele acaba se entregando de maneira intensa e sacrificial na obra, no ministério, e acaba deixando um pouco de lado, né, o viver a dois, Isso. o prazer em família, né? Então, infelizmente, a gente tem visto aí
às vezes, maridos, eu falo isso porque, né, o tempo, né, de ministério nos faz conhecer essas situações, de maridos que têm aversão à igreja por conta do excesso de cobrança. Exatamente. Mulheres que também quase que vão aí sei lá, a loucura, porque o marido se entrega intensamente à obra, ao ministério, né? Filhos, filhos que eu já ouvi, a igreja roubou meu pai, a igreja roubou os meus pais, né? Porque não tinha a presença do pai e da mãe, não, tudo é igreja, tudo é obra, tudo é não sei o quê. E Exatamente. às vezes, né, eu falo isso porque fui filho de pastor, sou filho de pastor, né? Tenho filhos, conheço muitos filhos de pastores, né? E que às vezes caem nessa armadilha do diabo. E Uhum. aí que se estabelece, né, a religiosidade. E aí que se estabelece é só um mecanismo. Não existe vida. Exatamente, não flui nada, né? É porque muito se é pregado assim, pastor. Olha, tem que cuidar do seu jardim, tem que ter tempo para sua família. Mas às vezes a igreja ela prega isso aí, pastor, mas ela não vive. Aí eu coloco assim, olha, vocês têm que cuidar da família de vocês, mas eu coloco a pessoa na escala toda semana e em todo evento e tal. Então a mesma boca que prega desprega. Então hoje é esse embate que as pessoas elas têm vivido. Porque quando se trata, né, de relacionamento, nós temos que entender que o primeiro culto começa na nossa casa. É em O casa. primeiro culto começa na nossa família. A nossa família é um culto destinado ao Deus Todo-Poderoso. É lá que Deus tá mais assim, nos olhando com o coração. É na nossa família, é na nossa intimidade. É com as portas fechadas que Deus ele tá mais atento àquilo que a gente fala, né? Sim. Então hoje é falado, olha, você tem que cuidar da sua família, mas a própria igreja às vezes que fala que você tem que cuidar da sua família, não te dá tempo para que você possa cuidar da sua família. Então hoje eu creio, pastor, que essa foi uma das maiores dificuldades ministeriais que eu enfrentei na minha caminhada. Isso aí chegou a quase destruir o meu relacionamento. Meu Isso Deus. quase que acabou com o meu casamento. Porque toda a pressão que eu sofria, eu transferia para minha esposa. Então, toda opressão, não só opressão, que eu sofria, eu transmitia para ela. E aí eu peguei ali uma pessoa 10 anos mais nova. 10 anos mais nova, pastor. E aí, sem toda uma bagagem emocional. Sem a estrutura necessária, né, para E entender a aí, realidade, né? aí eu fui sobrecarregando ela. Sobrecarregando, cobrando, comparando. Meu Deus. E aí, quando entra a comparação, vai chegando a um nível de estresse tão grande que a pessoa ela não vai aguentar. Ela não vai suportar. Então, por inúmeras vezes eu estava bem lá na igreja, ministerialmente, mas dentro de casa não tinha contato, não tinha respeito, ou seja, era uma vida totalmente desregrada daquilo que a própria palavra e daquilo que era ensinado no altar. Então, hoje, pastor, a gente fala desse assunto e eu trato com muita ênfase porque muitas pessoas estão vivendo aprisionadas assim, né? Entre o ministério e a família. E a Bíblia, ela vai falar no livro de, acho que é 2 Timóteo, se eu não me engano, Sim. que não tem como o obreiro ele fazer toda essa manutenção ali eclesiástica se ele não fizer uma boa manutenção no seu lar. Então hoje é esse perigo que ronda as famílias do povo de Deus. É. Aqui eu estou falando para as famílias de igreja, né? Aqueles que se envolvem, né, no Uhum. ministério de alguma forma. É algo que eu falo, pastor, vê se o senhor concorda comigo. Primeiro,
precisa ser uma realidade em mim. Depois que se tornou uma realidade em mim, vai se tornar realidade naqueles que estão mais próximos de mim. Meu cônjuge, meus filhos. Quando é uma realidade naqueles que estão próximos de mim, ou seja, na minha casa, será uma realidade fora. Na minha comunidade, na minha igreja, na congregação. Então, ou seja, esse reino ele vai se manifestando sempre de dentro para fora. Exatamente. Não pode inverter isso, né? Não pode, porque uma vez eu ministrando, o Senhor, né, me deu umas frases. Se os olhos da sua esposa não brilham a te ouvir pregar, entrega o microfone e vai cuidar da sua casa. Muito forte. Muito Se forte. os teus... Eu digo assim, se você conseguir fazer com que a sua esposa acredite, creia, se você conseguir convencer a sua esposa, não tem mais ninguém na face da terra que você convença. Exatamente, isso é Por muito quê? forte. Porque quando Deus ele fez a mulher, ele fez ela para ser uma opositora, mas uma opositora no sentido de calma, porque se não fosse as nossas esposas, né? Quantas enrascadas elas já nos livraram? É porque a mulher ela tem o potencial de ser um radar na nossa vida, né, pastor? Olha, isso é A poderoso. mulher ela é mais observadora, a mulher é mais criteriosa. Eu costumo falar que o homem ele é mais sentimental. As pessoas falam, olha, as mulheres são sentimentais. Não, eu acho que é o homem. Porque Olha na só. maioria das vezes, pastor, um homem, quando ele passa ali por algo ruim e ele vê outra pessoa passando por algo ruim, ele pega o que ele tem e dá. Na maioria das vezes o homem é mais emocional. Ele não pode ver um amigo em dificuldade. Ele empresta o dinheiro. Já a mulher, ela vai agir com mais razão, pastor. Ela vai falar, não, epa, peraí. Tem algumas coisas aqui em casa que a gente tem que honrar, tem que arrumar, tem que organizar. As crianças. Tem outras prioridades. Então o homem, eu falo que ele é sentimental porque ele vê a prioridade do momento. Já a mulher vê a prioridade do futuro. Então por isso que a gente fala, né, que a mulher ela tem essa questão do radar. Até mesmo quando chega o perigo perto do homem. Às vezes o homem tá ali conversando com outra pessoa, com outra mulher sobre um assunto e a mulher ela consegue enxergar uma maldade que às vezes o homem ou ele tá enxergando ou ele não tá enxergando. Mas a mulher ela vê isso aí com facilidade. O homem é meio voado, né? O homem é meio voado. É. A mulher não, a mulher ela tem essa capacidade de enxergar a serpente, né? Exatamente. Porque foi colocada uma inimizade entre elas. Então, é sobre isso. A mulher, ela tem essa capacidade de nos livrar, né, de muitos e muitos e muitos problemas. Então, por exemplo, lá no altar, lá na igreja, né, olha, nossa, uma bênção, mas não é uma realidade disso dentro de casa. Exatamente. Não é uma realidade disso. E hoje a gente conversa bastante sobre isso, eu e a Adriele. Por quê, pastor? Porque várias coisas que a gente passou e enfrentou, né, e vivenciou, é o que muitas pessoas vivenciam dentro desse ambiente. Mas, às vezes, a pessoa ela não vai falar porque ela está oprimida. E ela não vai falar porque ela é notada somente realizando e fazendo aquilo ali que ela faz. Então, ela pensa, ela coloca na capacidade mental dela bem assim, ó, se eu deixar de fazer isso aqui no ministério, para que eu vou servir? Ela coloca essa pequenez nela, né? Sim. De que aquilo ali, para Deus, né? E para ela é tudo que ela pode fazer no momento. Só que Deus não tá contando com isso aí. Aí a pessoa decide, porque esse é o sentimento que eu tinha, pastor. Esse é o sentimento que eu tinha. Não, eu sou importante porque eu faço isso aqui no ministério. Eu sou importante porque eu consigo realizar isso aqui no ministério. Ou seja, a minha importância, ela tá baseada naquilo que eu faço. Exatamente. Não em quem eu sou, né? Exatamente. É a crise de identidade que todas as pessoas correm o risco de ter dentro da casa de Deus.
Por quê? Porque não teve, eu costumo falar bem mais rasgado, pastor, que é porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. É. Dentro da casa de Deus ainda não conseguiu encontrar a Deus. Eu costumo dizer, pastor, que quem sabe que é filho não precisa fazer pedra se transformar em pães. Exatamente. Não preciso. Não preciso mostrar. Eu sei que sou filho. Não preciso cair na tentação da comparação, Exatamente. né? E esse é um dos maiores erros que é cometido hoje. A questão da comparação, a questão da competição, a questão da pessoa colocar na mentalidade dela assim, poxa vida, isso aqui quem faz é somente eu. E no É, reino de Deus não tem isso. é. Então o que que acontece? A pessoa ela fica quieta por causa disso aí, pastor. Eu acredito que tem muitos obreiros que vivem um momento difícil no seu casamento e na sua família, mas não fala devido a isso aí. Porque não quer entregar o uniforme. Não quer dar uma parada, né? Eu costumo falar Não quer dar baixa na carteirinha. Exatamente. Não quer dar baixa na carteira. Eu costumo falar para os obreiros na nossa igreja bem assim, olha, se acontecer algo no casamento de vocês, vocês têm que me comunicar. Por quê? Porque vocês têm que cuidar disso aí, que isso aí é mais importante. Então, o lugar de vocês vai ficar aqui guardadinho, pode ficar tranquilo. Agora vai descansar e fazer a manutenção da sua família. Porque o pastor ele passa a ser o espelho e as ovelhas passam a enxugar um pouco daquilo que o pastor vive. Então elas começam a se parecer com o pastor. Lá na igreja tem um casal, que eu não vou falar o nome deles aqui, mas eles vão saber. Que é bacana porque assim, ó, eu e a pastora a gente sai para passear, aí eu acho que 2 dias eles pegam ali e saem para Sai pra passear. passear. E aí a gente sai com as crianças, passa ali alguns dias eles saem com as crianças. A gente faz alguma coisa ali, então assim, isso é muito bacana. Sim. Isso é a questão da qualidade de vida. Sim. Então, por isso que eu falo, o pastor ele tem que ter o descanso, ele tem que também viver isso aí para que a ovelha possa viver. Sim. Então, hoje não tem como você falar bem assim, olha, você tem que descansar e tal, mas a pessoa olha para a sua vida, você como um pastor, um líder, você tem uma vida frenética. Você Sim. não para nenhum momento, você não descansa, você não curte a sua família, não tem ali um tempo romântico para você e para sua casa. Então, hoje a gente procura ensinar isso aí. Sim. O seu lugar você não vai perder, mas agora você vai parar e vai cuidar e investir na sua família. Exato. Isso é muito importante. Exato, exato. Isso é porque a gente tem que entender que, por exemplo, trazendo isso para filhos, né? O conceito de culto para os nossos filhos às vezes é diferente. Você ir num cinema, para ele é culto. Com seu filho, né? Exatamente. Você pegar a sua esposa e ir para um restaurante, isso é culto. E entrar na loucura deles, né? Sentar no chão para brincar, isso é culto. Hoje eu tava lá com a Valentina em casa e ela falando algumas coisas bem loucas lá e eu entrando na loucura dela. E aí eu ia tocar na mão dela, ela, coxinha, papai. Aí daqui um pouco eu, pastel. E aí, tipo assim, você entrar na loucura do seu filho ali, brincar com ele, exatamente, isso é um culto. Sim. Porque senão, poxa vida, eu só vejo meu pai lá no altar. Só vejo meu pai fazendo as coisas para a igreja. Até mesmo a questão de demonstrar para as pessoas que o seu filho é importante para a igreja e a igreja também tem que ser importante para ele. Sim. Ensinar para ele que a igreja ama ele, que a igreja faz questão. Não é uma competição, né? Exatamente. Porque senão a criança ela tem crise de identidade, né? Ministerial já no começo. Não, Deus me livre. Ser pastor, não. A vida do meu pai era um inferno. Eu brinco com a Valentina, às vezes, assim, dessa questão. Olha, o papai tá comprando um presente para você com o dinheiro da igreja. Porque eu quero ensinar ela, pastor, que a igreja honra ela e ama ela. Então nós temos que ter cuidado, pastor. Cuidado daquilo que falamos perto dos nossos filhos. Sim. Porque tem muita criança que odeia a igreja porque o pai e a mãe acabam de sair do culto já no carro, já falando mal do pastor, da igreja. Exato. Você tá entendendo? Dos líderes. Exato. E aí acontece, pastor, que a criança ela já vai criando esse ambiente de rejeição. Exato. Então o que acontece? Eu mostro para ela que ela é importante para a igreja.
Exato. E mostram bem que a igreja é importante para ela. Exato. Só pegando um gancho nisso daí, eu acho que isso daí encaixa também em todos os sentidos, né? Porque, às vezes, por exemplo, a, você que tá aí, seu marido não é crente. Ou você tá aí, a sua esposa não é crente, ou seus filhos não é crente. Mas, infelizmente, tem gente que, né, que tem a língua, né, do tamanho De um tapete do, do Aladim. do Aladim, que só mete pau na igreja. Fala mal dos irmãos, fala mal do pastor. Não vai Seu conseguir marido não vai ganhar. querer ir nunca num lugar Nunca. desse. A vizinha, o parente não vai nunca. Pra quê? É por isso que fala, a mulher sábia, ela vai edificar a casa. E a mulher que é sábia, ela sabe conduzir as palavras, pastor. Ela sabe colocar as palavras. Eu costumo sempre a dizer isso para as pessoas. Falo, olha, toma cuidado com aquilo que você fala para o seu marido. Se o seu marido ele ainda não é convertido, você falando isso aí para ele, ele não vai se converter nunca. Exato. Então tem certas coisas que você vai ter que resolver com a sua pastora, com o seu pastor, com algum outro irmão que pode orar por você e ser bênção na sua vida, mas que se você levar para sua casa, você vai atrasar o processo de conversão dos seus familiares. Porque a pessoa, ela é crente, ela ora e tudo mais, ela faz toda aquela programação, né, externa. Sim. Mas aí é isso que o senhor está falando. Quando acontece também uma situação contrária, ela é a primeira a falar da igreja dela, do pastor dela, dos irmãos que servem junto Os com ela. problemas da Então, igreja. fica impossível. É. É algo assim que às vezes é tão simples, mas se torna tão dificultoso porque a pessoa ela não consegue enxergar isso aí. Porque está acostumada com o falatório, né? Não tem essa maturidade, nessa Acostumada com o maturidade. falatório, pastor. E eu acho assim, pastor, eu acho não. Eu creio que, por exemplo, nós passamos por esse tempo de pandemia. E nesse tempo de pandemia foi o tempo aonde Deus, e eu creio nisso, alinhou algumas coisas. Principalmente, ele alinhou a nossa vida familiar. Por quê? Você não tem Teve para que onde conviver, correr. né? Teve É que para dentro de conviver. casa. Teve que conviver. E é ali que é o verdadeiro casamento. E serviu o tanto de números de divórcio que houve no tempo de pandemia. Porque muitas pessoas estavam casadas, pastor, mas assim, nunca teve a oportunidade de conviver com o cônjuge muito tempo. Pega como fuga, né? É fuga. A pessoa ela trabalha o dia todo. Então ela chega em casa ali só para poder dormir, descansar e aí no final do mês cumprir com as obrigações ali de colocar o que tem na panela ali para poder comer e ela acha que isso aí é suficiente. E até o relacionamento sexual também é algo assim, tipo. Tudo vai se acabando. Porque para os homens da igreja, inclusive a gente teve um culto esses dias, eu falei para eles, falei, olha, a questão conjugal, ela não é tratada só de você ser o sacerdote da casa, mantendo a casa e pagando as despesas. É. Porque esse também é um grande tabu na questão não só da religiosidade, mas também da questão do cara ser aquele macho. Uhum. Eu sustento, eu pago a conta. Não, uma família ela não precisa de um sacerdote só para poder fazer isso aí. É essa questão que a gente está falando aqui, sentar com as crianças, brincar com as crianças, escutar as crianças, escutar a esposa, a gente ter esse diálogo. Por quê? O que estava afundando o meu relacionamento, além da pressão ministerial, era essa questão de não ter o diálogo. De não Isso conversar, de não ter um planejamento, de não saber para onde que vai, o que vai fazer, como que vai resolver. Porque tem muitas pessoas que não conversam. Ainda mais hoje com o celular, um pega um celular para um canto, outro pega um celular para o outro e assim vai. Então a pandemia, ela serviu para poder fazer com que essas máscaras viessem a cair para que a verdade do relacionamento viesse a fluir. Então os casamentos que sobreviveram esses tempos aí, hoje já são casamentos fortes. Exatamente. Pastor, e assim, isso é algo assim... muito lamentável. Por quê? Porque existem pessoas, né? Se o Senhor está nos inclinando a falar sobre isso, é porque tem alguém que está assistindo. Fazem da obra de Deus uma fuga.
Exatamente. Eu fiz muito isso aí. Foge, olha só, foge de Deus fazendo a obra de Deus. Por quê? Exatamente. Porque quando eu fujo do meu compromisso familiar, conjugal, eu tô fugindo de Deus. Eu tô fugindo da principal função que Deus estabeleceu para que eu fizesse. Exatamente. É como se eu achasse que está sendo compensação. Não, não, eu vou compensar a minha falta aqui fazendo isso. Negativo, meu filho. Não tem como. Deus trabalha com prioridades. É o desafio que hoje eu falo para Adriele. Falo, hoje a gente tem um desafio nas nossas mãos. Porque hoje congrega conosco a sogra, o sogro, o cunhado e a minha mãe. E os nossos filhos. Então nós temos uma grande responsabilidade e um desafio. Porque o que tem da parte ruim da nossa vida também eles já sabem. Sim, Mas agora eles querem descobrir o que tem da parte profética e da parte boa. sim. Porque você derramar para os de fora, pastor, é muito fácil. Agora, É. derramar para os de dentro de casa é aquilo que o senhor está falando. A sua filha olhar para você e falar: Você é homem de Deus, papai. Ou a sua esposa falar: Amor, você é um grande homem de Deus. Então, resgatar isso aí, pastor, não é para qualquer um que não tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. Genuíno, né? Genuíno. Então, gera muita renúncia. E casamento é ambiente de renúncia. E é o que as pessoas menos querem fazer nos dias de hoje. Renunciar. Renunciar, pastor. Casamento é muito das vezes você entender que é melhor você ser feliz do que você ter razão o tempo inteiro. Porque tá cheio de pessoas chatas demais para poder conviver. Tem gente que fica ali batendo na mesma tecla e tal. E coisas pequenas demais para poder ser discutidas. Sim. Eu costumo falar que o mundo tá ficando chato, porque as pessoas estão ficando muito chatas. Não sei se é o estresse que tá tudo se acelerando e a cobrança da internet para poder prosperar, para poder vencer. Então as pessoas estão ficando muito sem paciência. E casamento é ambiente de paciência. É. Casamento é ambiente ao qual muitas das vezes você vai ter que olhar para a esposa, sabendo que você tá certo e você vai falar: Não, amor, tá beleza. Entendi. Então hoje o que gera guerra? É isso aí. É que uma das duas partes tem que ceder. E aí quando nenhum dos dois quer ceder, aí fica difícil. Aí vem o pé de guerra. Antigamente era mais ela que cedia, né? Aí como eu decidi ser um novo homem de Deus, aí hoje eu tô aprendendo. E aí ela cresceu em cima disso aí. Eu falo: Você tá me testando, né? Ela cai na risada. Ela fala: Não tô te testando, eu tô te moldando para você ser aquilo que Jesus quer que você seja. Hoje nós vemos aí, né, pastor, tanta notícia e tantas situações, tantos quadros, né, de crise ministeriais, crises assim que eu falo, escândalos, né? Tantos escândalos. Mas é por quê? Porque em algum momento, é o que eu digo, a corrupção social, ela só existe porque a igreja ela deixou de ser influência em algum momento. Exatamente. Ela passou a construir império ao invés de manifestar o reino. Então, assim, é a minha igreja, a minha congregação, é a minha placa, é a minha não sei o quê. Eu sou a resposta, não, nós somos melhores do que eles e tudo mais. Aí, por exemplo, a gente vai lá em Noé, quando Deus ele vai chamar, ele decide, né, destruir toda aquela sociedade, toda a população corrupta, né, depravação moral, social, e acabar com tudo isso. Mas ele encontra um Noé lá, um Noé justo, achou graça diante de Deus, e ele conseguiu preservar em pureza a sua casa, a sua família. Mesmo vivendo em uma sociedade daquele jeito. Ele não permitiu que a corrupção, ele não permitiu que os valores, né, corrompidos pudessem entrar para dentro da sua casa. Então Deus chama ele para construir uma arca fora. Então, o que nós aprendemos? Deus ele vai nos chamar para construir uma arca do lado de fora quando a gente tiver construído do lado de dentro. Uau, que forte. Quando a gente conseguir fechar as brechas,
conjugais, paternas, né, familiar, e entender, aqui é um jardim de Deus. E eu costumo pensar, pastor, reforçando esse pensamento assim, né, em algo que Deus colocou no meu coração aqui agora, que a questão conjugal é algo tão forte que quando Deus ele fala bem assim que você tem que amar o próximo, você percebe que o casamento já foi uma invenção de Deus já pensando nisso aí. Porque você, muitas das vezes, amar um próximo que está distante se torna fácil, mas você conviver e amar um próximo que está próximo demais, às vezes até daquele espaço, porque não tem mais o espaço, né, pastor? Não tem. Não tem mais a privacidade. Eu Não me tem. lembro que no começo do relacionamento eu Quem quer falava... privacidade não casa. Exatamente. Eu me lembro que eu falava pra pastora Adriele assim, eu falava, amor, eu vou bem ali. Ela falava, mas você é casado. E pessoas casadas não tem bem ali. Onde você vai, qual que é o horário que você volta e o que, que você tá indo fazer lá. Então, assim, o casamento é esse amor, né, com essas limitações, para que nós venhamos ser moldados Sim. segundo a vontade de Deus, porque no céu não vai morar desobediente. Então Deus ele já começa a nos ensinar, a nos ensinar a ser obediente aqui no nosso casamento, na nossa casa, na nossa igreja, com os nossos pastores e tudo mais ao qual se engloba a questão da liderança. Exato. Então é a grande preparação que a pessoa ela vai ter que ter aqui nessa terra. Hoje a gente escuta isso dentro das igrejas, pastor. É incrível. A pessoa ela vira assim, ela fala, pastor, não vou com a cara de fulano. Aí eu falo, pois é, então você não vai morar no céu. É. Ou a pessoa fala, poxa vida, pastor, eu gosto de ficar quietinho no meu canto. Eu falo, você não vai morar no céu. Porque como que vai fazer? Será que vai ter que separar um cantinho para você lá no céu, para você ficar isolado, porque você não gosta de pessoas? Não, tem que resolver esses conflitos É. para que você possa agradar a Deus. Isso, aí já entra a maturidade, né? Exatamente. Entra a maturidade. Amar não é gostar. Gostar é uma coisa. Isso, Amar é outra. E a Bíblia nos manda amar quem a gente não gosta. exatamente. Isso é maturidade. Você vai ter que amar. Exatamente. Que gostar fala de afinidade, né? Tem gente que eu nunca vou sentar na mesa com ele para tomar um café e para comer. Exatamente, pastor. Mas eu amo. O dia que eu precisar. E Deus ele sabe como tratar o nosso orgulho, pastor. Sim. Eu vim para o senhor entender. Eu vim de um lar de mãe solteira. Na época ela era solteira. Olha como que é o trabalhar de Deus, né? Então o que acontece? Ela saía para trabalhar, eu também saía para trabalhar e para bagunçar, o que seja, mas ali dentro daquela casa eu já me sentia o homem, né? Sim. Fala, não, tô aqui atrapalhando, mas também tô cuidando da minha mãe e eu sou o homem aqui. E aí a pastora ela já vem de um lar com a mãe e o pai, um O casamento padrão tudo sólido, certinho. né? Horário para comer, horário para dormir, o horário do café, do pão. E aí isso aí já me gerava assim muito desgaste emocional, porque eu não gosto de rotina. Eu odeio rotina. Eu gosto de cada dia fazer alguma coisa ali, às vezes mudar, eu tenho essa... Bora. E aí o que acontece? A gente se juntou. Olha só o desafio. E aí a gente vem de um lar ao qual a mãe dela tem uma liderança muito forte. E aí ela tentou exercer isso, mas ela viu que não deu certo. Então é aquela questão assim relacional de você entender que os espaços devem ser respeitados. Sim. Mas que aquilo que é bom tem que permanecer. Porque aquilo de bom que veio da parte dela e da família dela, eu não queria agregar. Então eu era ignorante, falava não e tal. Mas dentro de mim eu sabia, pastor, que aquilo ali era o correto. Então nós temos que ter uma organização mesmo e tal. E Deus vem, E Deus, traz essa clareza, entendimento, fala assim, cara, cede a isso porque isso vai ser bênção para sua vida. Então, né? quando começa ali os desafios financeiros e ministeriais e mistura com tudo isso aí, a pastora Adriele, ela fala, olha, eu vou me separar. E aí eu falava, mas você vai fazer o que da sua vida sem eu? Porque a pessoa, quando ela é orgulhosa, ela é assim.
A pessoa, quando ela acha que ela é alguma coisa e ela não é nada, ela pensa desta maneira. E aí, certo dia ela falou, olha, acabou. E foi para casa da mãe e do pai. E aí eu me lembro que eu tive que voltar, pastor, porque aí eu entendi naquela perca que ela era tudo que eu tinha. Precisou ela sair da casa para eu entender que ela, no momento, era a única coisa verdadeira que Deus tinha me dado. Para me poder entender o significado verdadeiro. Então, tem muitas pessoas, pastor, que passam por esse momento de ter que perder. Algumas não perdem igual eu perdi, porque eu perdi por 3, 4 dias e depois eu consegui, Aquela graça de Deus com foi a graça de restaurada. Deus, restaurar. Mas tem muitas pessoas que perdem para sempre. Então, quando chegou o momento de eu ter que procurar ela para poder falar bem assim, olha, me perdoa, você é tudo que eu tenho, eu ainda não consegui. Porque o orgulho era tão grande que eu falava bem assim para ela, pastor, olha, eu vou dar mais uma chance para você. Olha, o senhor ainda, né? Era desse jeito. A gente brigava, pastor, isso é dentro da igreja. Tem muitas pessoas que vivem isso aí, pastor. Eu só fui liberto quando eu consegui, assim, entender que Deus precisava realmente voltar a habitar através da minha vida, através do Espírito Santo dele, trazendo essa nova vida com ele dentro da igreja, de eu ter que praticamente aceitar ele de novo. Quando eu tive esse reajuste aí, não, tem que começar tudo de novo. Foi que Deus, ele abundou com a graça dele. Porque eu me lembro que eu só dormia, qualquer briguinha eu ia pro sofá. E eu era a parte menos favorecida, né? Porque eu ficava ali sem o ar-condicionado, ficava ali na dificuldade do calor. E aí um dia um amigo me falou, olha, isso é coisa de menino. Então, eu fui mentoreado por pedaços, por etapas, por amigos que vinham aconselhando. Isso é coisa de menino. Não pode dormir sem sua esposa. Então, ia pegando esses trechos assim isolados, mas isso ia machucando demais. Aí todas as vezes colocava as coisas no carro, aí ia até a esquina e falava bem assim, ela vai mandar mensagem. Aí ela mandando mensagem, aí eu falo bem assim, olha a programação mental. Aí eu falo, não, vou te dar mais uma chance. Meu Deus. Então ficava ali esperando, só que um dia a mensagem não chegou. Aí um dia eu voltei para casa e falei, olha, só voltei porque você precisa de mim. Mas no dia que ela teve essa coragem, pastor, de sair de casa, que eu cheguei, já não tinha as coisas dela ali, na época da Valentina, tinha acabado de nascer. Então eu percebi que eu precisava o quê? Reavaliar a minha vida. Meu Deus. Eu percebi que eu precisava ali me ajoelhar e pedir perdão, porque eu não estava sendo o protetor, não estava sendo um homem de verdade para ela, um homem segundo o coração de Deus, ao qual a Bíblia fala que tem que amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja. Então eu percebi tudo isso e as escamas, elas vieram a cair. Mas é o processo, assim, pastor, da pessoa entender que ela é o causador do câncer. Ela é o causador da mazela. E quantas pessoas que não ficam, pastor, tapeando a sua caminhada, o seu casamento, a sua família, a sua vida. É algo que eu costumo, que eu digo, pastor, assim... então quer dizer que eu vou deixar de fazer a obra de Deus? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo, o que nós estamos falando aqui é sobre prioridades. Exatamente. Prioridades. Porque há sim como você ser uma bênção ministerial, abençoar outras vidas, como o senhor hoje, como pastor, o senhor exerce o pastoreio junto com a sua esposa, que é a pastora, juntos. Então, né, e hoje o pastor Jefferson e a pastora Adriele têm um trabalho muito forte com casais, com famílias, são pastores de igreja, mas porque entenderam, e eu também tive um tempo que eu entendi isso. Como é que é isso? Eu sou bênção para muitos, mas eu sou uma maldição na minha casa. Exatamente. Né? Então, não é essa a vontade de Deus, não é esse o desejo de Deus. E hoje, graças a Deus, o pastor Jefferson está ali, Cuiabá, vai para 3 anos agora. Não, agora vai para 2. 2 Na verdade, anos. fez 1 ano em fevereiro, né?
Caminhando para 2. A igreja é um bebê. O aniversário agora, essa Foi semana. em fevereiro, aí vai ter a reinauguração, né? A reinauguração O senhor vai na reinauguração do novo templo. esse final de semana, sexta, No outro, sábado, domingo. Isso. 9, 10 e 11. Glória a Deus. Qual que é o endereço de lá, pastor? Deixa Lá aí pra galera. é Rua 16, quadra 15, número 30, Jardim Industriário 1. Jardim Industriário 1. Isso. Aí nós vamos estar lá, Dá celebrando, acesso, alegrando. dá acesso lateral ali ao presídio Pascoal Ramos. Ah, entendi. Bem pertinho do presídio ali. Bem pertinho. Ali a gente já pega uns de vez em quando que sai do presídio ali e já lança uma semente no coração deles. Glória Mas a Deus. É bem próximo o prédio. Mas é uma bênção, pastor. Então a gente entender, a gente ter essa crise espiritual, Sim, conjugal, e entender que é preciso voltar atrás e recomeçar. sim. É o conselho que eu dou para você, homem de Deus, mulher de Deus, recomece. Se você sabe que você está vivendo uma vida de fachada, se você sabe que você está vivendo uma mentira no evangelho, recomece. Não tenha vergonha. Por isso que eu coloquei no meu coração assim, pastor. Se Deus entregar uma igreja na minha mão para mim poder cuidar de pessoas, eu quero uma igreja no formato de discipulado. Nem que demore crescer, pastor. Isso. Porque hoje a ansiedade de inchar uma igreja é muito grande. Sim. E a gente costuma falar que nós não queremos inchar uma igreja. Exato. Nós queremos uma igreja sarada. Então o discipulado ele gera mais tempo. Sim. Porque de 10 você vai cuidando ali, 2, 3 não vai suportar, não vai querer ficar. Porque você cuida mais de perto. Sim. Você cuida dos detalhes. Você remove de fato ali a sujeira que precisa ser removida. Então você traz para o gabinete, você traz para poder assentar, conversar, reorganizar. Sim. Eu costumo falar lá pro povo, falo, gente, eu vou incomodar vocês. Se vocês quiserem um pastor que não incomoda, procura outra igreja. Não vou deixar vocês pecar em paz, não. Não vou deixar, não. Vou sarnear vocês. Então, assim, é a igreja que eu pedi, pastor, para Deus. Sim. Eu pedi numérica, eu pedi uma igreja que venha discipular pessoas. Sim. Porque a responsabilidade é nossa, né, pastor? E a gente acaba confundindo crescimento com inchaço, né? Exatamente. Ah, tá grande. Quer dizer, você machuca o seu dedo, ele incha. Ah, tá grande. Mas não, tá é ferido, que ele tá inchado. Né? Tá ferido, Ele tá inchado porque tá machucado. Eu conversava sobre isso com um amigo meu esses dias. Eu falei, olha, traga para a tua igreja um ambiente de aprendizado, um ambiente de cura, um ambiente de gabinete pastoral mesmo, de oração com os obreiros. Faça isso aí. Se Deus te entregou 2 obreiros, cuida desses obreiros, ajuda a cuidar do casamento dessas pessoas, entendeu? Coloque eles para poder entender a verdadeira prioridade. A gente não tem dificuldade, a pessoa fala, pastor, não vai dar de cumprir com a escala, coloca outra pessoa então e tal. Se não tiver outra pessoa, a pastora Adriele fica, eu fico, não tem esse problema, não tem essa opressão. A gente não quer o braço e as pernas de vocês. Glória a Deus. Nós queremos que vocês venham frutificar no reino. É o que eu falo bem assim, irmão, o que você gosta de fazer na igreja? Eu gosto de fazer isso, você vai fazer isso. Eu não vou te colocar para fazer o que você não gosta. Porque eu sei o tanto que é ruim isso aí. Você fazer aquilo que você não gosta. Você está entregando pão imundo, como o Senhor ministrou para nós daquela vez. Está entregando pão imundo. Então procure o que você gosta de fazer ministerialmente para você entregar com excelência. Fazer com excelência. Sempre entendendo que tem que ter o equilíbrio entre a sua vida, o casamento, o ministério e a sua família. Glória a Deus. Glória tem que ter tempo para poder evangelizar os seus. Glória a Deus. É a dificuldade, pastor, de muitas pessoas no dia de hoje, é isso aí. Então a gente está feliz com aquilo que Deus entregou na nossa mão. Estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo, né? Às vezes a pessoa, ela olha assim, ela fala, é pequeno. Não, é grande demais, é poderoso demais. Porque eu estou fazendo justamente aquilo que eu coloquei no meu coração em fazer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor, que bênção, hein? Foi bom demais. A gente nem vê o horário passar, né? É rapidinho, né? Maravilha. Mas foi uma bênção receber o senhor aqui. Foi uma bênção a gente bater esse papo. Tenho certeza que muita gente foi abençoada. Tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que você se viu em algum momento daquilo que nós compartilhamos aqui, das experiências aí do pastor
do pastor Jefferson. Então, escreva aí no seu comentário, no chat aí, no comentário lá ao vivo, e deixa aí também o seu like, tá bom? Compartilha o link desse programa, porque eu tenho certeza que você vai ser bênção, né? Você vai ser um evangelista virtual, e Deus vai abençoar algumas pessoas, tá bom? Pastorzão, grato, viu? Que Deus te abençoe, Muito abençoe a Igreja Mar, que Deus abençoe seu casamento, sua família ainda mais. Amém. Obrigado, quero agradecer o Senhor mais uma vez, e precisando, estamos aqui para poder servir. Um beijo no coração do povo de Deus, que Deus possa te abençoar, honra e prosperidade na tua direção. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficando por aqui, tá ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe seu ministério. Que você possa continuar frutificando, florescendo para a glória de Deus, e que você possa florescer no principal ambiente que Deus quer que você floresça, na sua casa, no seu casamento. Eu tenho certeza que isso será como um impacto sobrenatural na sua comunidade, no seu trabalho, no meio dos seus amigos. Tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau.